Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, de início ali tá acontecendo uma briga entre crianças, porque é um garotinho ali que ele é... Eu vou usar o termo ridicularizado pelos seus colegas ali, porque ele relata que o seu pai trabalhou na polícia, mas atualmente o seu pai não trabalha, o seu pai trabalha como vendedor. E aí os colegas dele dizem, isso é mentira, por que teu pai está trabalhando de vendedor, enfim, e o garoto tenta dizer, não, porque ele foi um policial honrado, enfim. Tá, acontece essa briga. E o que está acontecendo ali na cidade, ali está sendo investigado um bandido, que ele entra nas casas, rouba joias e ouro, joias, enfim, o que tiver de valor ali. E geralmente o público dele são mulheres, velhos, enfim, um público mais que ele assalta ali, mais indefeso. Tá. E o Ryuma tá com a Junko andando no carro ali, e eles avistam essa briga, eles estão conversando primeiro sobre esses furtos aí. Depois eles avistam essa briga e separam os garotos. Aí depois o garoto que é humilhado ali, ele foge. E a Junko e o Ryuma não entendem. Tá, tudo bem. No que esse garoto, depois ele tá ali, ele escuta um grito. E é o grito de uma vítima que está sendo atacada pelo ladrão. E aí, no que ele ouviu o grito, ele vai ver ele vai até o local para ver a situação. E aí ele testemunha o roubo. Só que ele não vê... A única parte que ele viu do ladrão, na verdade... foram os pés ali, o tênis que tem um detalhe verde ali. Enfim, aí depois tá a polícia ali, o Toragoro, enfim, depois chega o Ryuma também, e aí o Toragoro diz, olha, Ryuma, o mesmo ladrão, ele já roubou tantos milhões de ienes, enfim, isso é uma vergonha pra polícia. Aí o Ryuma diz, tá, mas não tem alguma informação, enfim. Aí, o garoto ali diz que viu o rosto do bandido. Mas ele está mentindo, esse cara tem a fama de mentiroso. E quando o Toragoro pediu para ele desenhar o rosto do bandido, ele não soube desenhar. Porque na verdade, ele disse que viu o rosto, ele estava dizendo para isso que viu o rosto, mas na verdade a única coisa que ele viu do bandido foram os tênis ali, com aquele detalhe verde, enfim. E nisso o bandido ali está observando, enfim, tá. Depois... o bandido está, digamos assim, a perseguir esse garoto. Mas claro, o garoto não percebe. E aí tem um dado momento ali que o garoto está na sinaleira com outros pedestres esperando para atravessar. E aí chega alguém e o empurra. Sim, tentando matá-lo, enfim. O garoto não... Nenhum carro pega o garoto ali. Aí ele olha assim e vê aqueles tênis. Aí ele vê que ele tá sendo... que o bandido está atrás dele. E ele começa a correr do bandido, fugir do bandido, enfim. E aí tem uma hora ali, na fuga dele, ele se esconde atrás de um banco do parque, enfim, tenta ali, mas depois o bandido sai ali do matagal e consegue pegá-lo. E aí no que o bandido o pega, na verdade o garoto ele tá fugindo. Ele fugiu lá, deve ser ali a moradia dele porque ele deixa a chave cair. Num prédio, enfim. Daí o bandido consegue pegá-lo e o bandido o leva até a cobertura. E da cobertura, aí o pai do garoto, o garoto começa a gritar, enfim, e o pai do garoto tá vindo do trabalho. E ele vê o seu filho e vai socorrê-lo, enfim. O engraçado é que no episódio, o bandido joga, o criminoso joga o garoto lá de cima da cobertura, só. Depois, quando o bandido já fugiu, enfim, quando o pai chega ali, o garoto ainda grita. O garoto conseguiu se segurar. E aí o pai dele consegue aí segurá-lo, salvá-lo, resgatá-lo. Aí o garoto pergunta mais uma vez, papai, por que o senhor fugiu da polícia? Por que o senhor fugiu da polícia? Ele nunca relatou, na verdade, o fato que ele fugiu da polícia.
E lá no Inspector, lá o comandante Massacre diz assim, não, eu lembro desse policial, enfim, que até o Toragor escarneceu do policial ali no momento em que o garoto disse que viu o rosto ali, quando ele se retirou. Ele disse assim, não, esse policial, ele era exemplar, a minha companhia e a companhia dele, o meu departamento e o meu departamento dele trabalharam juntos, enfim. E ele jamais deixaria escapar um criminoso, que a fama é que ele deixou escapar um criminoso. Aí ele disse, não, na verdade quem deixou escapar o criminoso foi o companheiro dele. Mas como ele estava de responsável como de chefe da operação, ele assumiu a culpa, enfim. Daí ele foi expulso da polícia. Tá, mas aí o garoto questiona isso, papai, por que você saiu da polícia, enfim. E ele não responde, e aí o garoto foge. Tá. Aí o pai do garoto, ele vai relatar Ele relatou ao inspetor, olha, meu filho foi atacado pelo criminoso, enfim. E aí o Liu me ajuda e fala assim, bah, ele foi atacado, então de fato ele viu o rosto do criminoso. E qual é a proposta do pai do garoto? Ele mais ou menos a ideia dele é que ele e o filho sirvam de isca para que a polícia pegue o criminoso. Mas o comandante Massacre não aceita essa proposta. Ele diz, não, isso eu não posso aceitar, de jeito nenhum. E aí o pai do garoto se retira. E o comandante Massacre fica meio assim, bah, estranho. Ele nunca foi de se conformar tão facilmente com uma decisão, enfim. Daí o comandante Massacre diz assim, ó, vocês fiquem em alerta, enfim. Daí tem que vigiá-los. Tá. Tem uma hora que o garoto e o pai dele estão... Como é que eu vou usar o termo? Como se fosse num parque ecológico ali, enfim, tem águas, tem árvores, enfim. Eles estão ali e de repente está ali o criminoso também tá. E o criminoso está a observá-los. E o criminoso pega uma daquelas armas, uma arma bem pequena, aquelas que cabem no bolso, e ele vai disparar a longa distância ali. Só que, pá, como é que com uma arma assim tão pequena, de longa distância, tu vai ter tanta precisão? Enfim, mas aqui é uma ficção. Mas aí ele percebe, depois ele está observando com o binóculo, ele percebe com as pessoas que estão ao redor, e ele vê um casal ali, um homem e uma mulher, né? E aí depois ele relembra os policiais que o perseguiram ali, e aí ele percebe, é a Junko e o Ryuma disfarçados. São a Junko e o Ryuma disfarçados. Tá. Aí o que ele faz? Ele desce ali, pega uma mãe e duas mulheres ali, provavelmente mãe e filha, pega-as como refém, e aí só depois essas mulheres elas aparecem ali desmaiadas. Mas antes de aparecerem desmaiadas, não sei, ali não mostra como isso aconteceu. O que acontece? Tem uma hora que a Junko e o Ryuma percebem ali o criminoso, e aí enfim, ele já tinha pego essas mulheres, e tem uma hora que ele colocou ali um gravador de uma menina pedindo socorro, enfim, o Ryuma vai ver o que é, e quando o Ryuma chega, ocorre uma explosão. Na verdade era uma armadilha pro Ryuma. Tá, o Ryuma, enfim, cai na água ali até se livre. Depois a Junko encontra essas mulheres que foram raptadas por ele, desmaiadas ali. Ela pergunta, o que foi? Nem ela sabe o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade. E aí quando a Junko está resgatando elas, o criminoso vem disparar contra a Junko. A Junko consegue disparar contra o criminoso e contra os explosivos que ele joga, enfim. Mas tem uma hora, a Junko, ela faz um sinal, ele dá a entender que ela foi atingida no braço. Tá. Nisso, após a Junko daí, enfim, após a Junko ser atingida ali, o Ryuma caiu naquele golpe do explosivo. Depois o Ryuma escala ali, enfim, um lugar alto. E aí tá. Os garotos, o garoto e o seu pai estão sendo perseguidos, porque eles são os alvos. E o Reiter, ele está sobrevoando, e aí ele vê que eles estão sendo perseguidos, e o Reiter diz, olha, Ryuma, os garotos estão indo
até tal local, se direcionam a tal local, estão sendo perseguidos, enfim. Tá, eles estão indo, na verdade, em direção a uma ponte. E aí tá, o Reiter dá as coordenadas ali, o Lyuma vai com o seu carro em direção à ponte ali, e o criminoso tá ali, daí chega uma hora que ele é cercado ali pelo pessoal do Inspector, e aí ele tem explosivos, enfim, ele ameaça jogar explosivos, enfim, ou acabar com a vida do garoto. No caso, assim, o Lyuma ele chega ali, depois ele vem como Fire, ele dá o tiro de choque para neutralizar algumas explosões ali, os ataques dele. Depois ele usa a unidade de âncora e ele vai até a ponte. E aí o bandido ele ameaça assim, eu posso jogar explosivos, eu posso explodir, enfim, tem uma hora que ele arremessa. Mas aí tá, alguém acerta o explosivo dele, enfim. E aí ele pega o seu isqueiro, vai acender mais explosivos. E ele diz assim, eu quero um helicóptero. E nisso aí, nesse momento da ponte aí, o pai do garoto ele foi golpeado. Ele levou alguns golpes ali e ele ficou abatido ali do lado do guri e o garoto foi pego ali. E aí ele diz, olha, eu não tô nem aí se eu morrer, enfim, mas eu acabo com a vida do garoto, enfim. E aí tá, ele tá pedindo um helicóptero e o Fire diz assim, não, pare com isso. E ele começa a jogar explosivos, enfim. Ele já tinha, uns explosivos deles já foram neutralizados. Mas aí, em determinada feita, ele joga um explosivo. E aí o Fire dá aquele up, aquele pulo dele, que daí dá aquele brilho na sua armadura, enfim. Ele pega o explosivo. A ponte está fechada ali pelo Inspector, né? O criminoso já tinha jogado bombas contra o Biker ele defendeu com as suas espadas ali, enfim. E aí essa que ele jogou, o Fire pega a bomba, dá aquele brilho na sua armadura, e ele cai ali, digamos, da ponte ali lá no rio. E aí tá, acontece a explosão, aí todo mundo, o que aconteceu? Cadê ele que não vê? Daí aquela poeira que se levanta, enfim. Você vai pagar caro. Aí eles botam um handupper no criminoso, ele tá preso, enfim. Aí depois de toda essa preocupação, daquela poeira ou daquelas cinzas aparece o Fire, enfim. Daí ele tá bem. Ele resolveu, impediu ali a bomba, a dinamite que ia explodir toda a ponte ali, ia tirar vidas, enfim. E aí, nesse momento que eles estão na ponte ali, na verdade, o pai do garoto, ele já tinha tido um ato de coragem que ele disse assim, não, se tu tem coragem, deixa meu filho, mate a mim, enfim. E aí tá. Nesse momento, depois que o Fire resolveu tudo, o pai do garoto, ele pega o menino e ele diz assim, Mikio, vamos recomeçar do zero, enfim. Foi como se fosse aqui, eles passaram por esse momento difícil, enfim. Aqui é, digamos assim, a ponte do amor. Que dali pai e filho, lembra que o filho fugiu 2 vezes do seu pai ali, até naquele momento que o pai o salvou. Por não saber do negócio da polícia, o filho correu do seu pai, enfim. Uma relação, digamos, conturbada. E o próprio pai falou pra polícia assim, eu nunca procurei saber os sentimentos dele. Eu não sabia que ele era tão humilhado por eu não ter dito pra ele porque eu saí da polícia, enfim. E agora, depois de passar por todas essas dificuldades nessa ponte aí, os laços se reatam e ele disse assim, vamos começar tudo do zero. E pai e filho tornam a ser felizes e assim o Spectre resolve mais um problema.